Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. Nesse culto que nós estamos somente online, por conta do distanciamento, mas também pelo decreto em que nós não podemos nos deslocar depois das 20 horas. E por isso nós estamos juntos como igreja. Nós aqui, e alguns irmãos gravando este culto, e você em casa participando deste culto de oração. Nós cremos que nessa noite, mais uma vez, você terá experiências com Deus, porque Deus está aqui, Deus está aí com você agora. Eu quero convidar você a abrir o teu coração para a palavra de Deus, abrir o teu coração para aquilo que nós vamos ler agora. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Palavra de Deus que diz assim: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros, ou seja, os pastores da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus amados, há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitas pessoas que estão enfrentando luto, dificuldades, ansiedades ou coisas semelhantes. Mas existe uma palavra que eu quero te encorajar sobre aquilo que nós lemos nessa noite. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a oração tem poder. Há poder na oração. Há poder quando oramos, quando nós nos rendemos a Deus em oração e oramos com fé. Nessa noite, eu quero desafiar você a desfrutar e experimentar o poder da oração sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família neste culto de oração. Eu quero convidar você a orar. Feche os teus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Soberano Deus e amado Pai Celestial, entre nós, ó Deus, há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão sofrendo diante da enfermidade, diante do luto, diante da ansiedade, diante de crises. Há pessoas que estão sofrendo, ó Pai. Por isso, Deus, nós queremos nesta noite nos render a Ti em oração e pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo visite, ó Deus, cada lar que está orando agora. Meu Deus, nós cremos que a oração tem poder. E nesta noite, neste culto de oração, nós iremos cantar louvores. Nós iremos orar muito, Senhor, interceder, porque nós cremos no poder que há no Teu nome, Senhor. Pai querido, eu oro pedindo que o Senhor haja de uma forma sobrenatural. É a nossa oração, Pai, é o nosso clamor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos adorar o Senhor. Entre vocês, há pessoas que se sentem felizes. A alegria do Senhor é a nossa força, e por isso nós podemos cantar e louvar ao Senhor. Adoremos ao Senhor, queridos. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Nós vamos louvar ao nosso Deus nessa noite, engrandecê-lo de todo o nosso coração. Quero convidar você a colocar sua vida diante dele e juntos engrandecermos o nosso Salvador, aquele que nos ama tanto e perdoou os nossos pecados. Amém? Louvemos juntos, queridos, em nome de Jesus. Cantemos juntos a Ele. Luz do mundo,
terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cantemos juntos. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Te adoramos, Senhor Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Adoremos a Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberemos o que Ele pagou por nós, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Adoremos a Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus, tão maravilhoso para nós. Grande é o seu amor por nós, e devolvemos a Ti o nosso amor, a nossa vida, a nossa gratidão. Aleluia. Irmãos queridos, continuemos adorando a Deus. Enquanto nós louvamos, você vai ter a oportunidade de entregar ao Senhor os seus dízimos e ofertas, expressão da nossa gratidão. O Senhor tem nos dado tudo, o Senhor tem nos provido o pão de cada dia, e eu quero chamar você a, numa atitude de gratidão, devolver os seus dízimos, as suas ofertas, ser um instrumento para abençoar a obra do Senhor. Como vocês já sabem, nós temos 3 maneiras de fazer isso. Está aparecendo aí na sua tela agora as 3 formas. A primeira é através dos dados bancários da nossa igreja, também presencialmente, de segunda a sábado, das 8 às 11 da manhã, e também através do nosso site. Nós temos lá o campo Contribua, www.iboasnovas.com.br. Continuemos adorando ao nosso Deus, engrandecendo a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos juntos, cantemos a Ele.
por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cantemos. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Cantemos juntos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Diga isso para ele de coração: eu te agradeço, te agradeço. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, e fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em o nome santo de Jesus, nessa noite. Meus irmãos, estamos aqui reunidos na presença de Deus, louvando, engrandecendo o nome dEle. O Senhor já tem se manifestado nesse lugar, o seu Espírito Santo está aí com você, está aqui conosco, Ele tem sido bom para conosco. E nesse momento nós vamos juntos ler a palavra do Senhor, ouvir a mensagem, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que o nosso Deus, em todas as situações, em todos os momentos, Ele sempre tem algo a nos ensinar, algo a nos mostrar, e Ele fará isso também nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 5. Nós vamos ler, no primeiro momento, somente o versículo de número 15. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de mesmo à distância, ó Pai, estarmos reunidos em um só Espírito para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para louvar e engrandecer o Teu nome e estar na Tua santa e poderosa presença, ó Deus.
No nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que o teu Santo Espírito traga vida a esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, Senhor, a nos transformar, ó Deus, a nos moldar, ó Deus, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, ó Pai, e possamos ser um sinal, ó Deus, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia neste mundo, ó Pai. No nome de Jesus eu lhe peço, usa a minha vida tão somente como um instrumento, ó Pai, para louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em um nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Irmãos, o texto que nós lemos, ele está ali no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 15. O livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. Jeremias escreveu esse livro num momento de grande calamidade. Em torno de 586 a.C., o rei da Babilônia, o Império Babilônico, ele havia se apoderado de Judá, destruído Jerusalém e exilado seus habitantes. Era um momento de grande dor, era um momento em que o povo de Judá estava sofrendo muito. Nesse livro, meus irmãos, o profeta Jeremias, ele lamenta a dor de uma nação. Ele tenta, com esse livro, com essas palavras, trazer um alento, trazer uma direção a um povo que estava sendo destruído, que estava sendo devastado. Naquele tempo, o Império Babilônico havia destruído o templo, o local onde os judeus se reuniam para adorar ao Senhor. Era um momento de grande dor, um momento de grande luta. Então Jeremias vem com essas palavras, tentando lidar com esse momento de catástrofe que o povo vivia. Meus irmãos, nós em especial temos vivido, de um ano para cá, tempos muito difíceis. Temos lidado diariamente com a presença de um inimigo implacável, que tem assolado não só a nossa nação, tem assolado todo mundo, e em especial nós podemos dizer a nossa nação. E como nós lemos no texto, assim como aconteceu na época de Jeremias, com o povo de Judá, os nossos dias já não são mais dias de festas e danças e alegria nesse sentido, mas eles se transformaram em dias de lamento. E isso nós podemos perceber nos noticiários, podemos perceber nos nossos grupos de WhatsApp, em especial da nossa igreja, que infelizmente dia após dia tem sido colocado ali notícias em que o luto, a dor e o sofrimento têm se apresentado na vida das pessoas, e nós temos orado, temos pedido a Deus graça e misericórdia, mas essa é uma realidade. Temos sofrido com a partida de muitos. O luto tem se multiplicado na nossa nação, e essa é uma realidade que nós temos sofrido. A pandemia, ela tem afetado todos nós de alguma forma, tanto na saúde. Nós vemos nos últimos dias as notícias que se multiplicam, é de que nós estamos à beira de um colapso no sistema de saúde. Praticamente em todo o país, meus irmãos, a falta de leitos para o tratamento da Covid, a falta de leitos para o tratamento nas UTIs, sem comentar os desdobramentos econômicos que a pandemia tem causado, as pessoas precisando trabalhar, sendo impedidas de trabalhar. Eu assisti uma reportagem no domingo, e ali havia um sofrimento muito grande. A reportagem, ela colocou essas duas situações, ela trouxe a realidade nas UTIs, onde nós vimos ali os médicos trabalhando a todo vapor, os enfermeiros com todo o seu fôlego, com toda a sua força, cansados, dobrando turnos nas UTIs, nos leitos, pessoas nos corredores, sofrendo à espera de um leito para tratamento, somente em macas. Vimos ali o depoimento de um médico na ambulância, mostrando que a pessoa que precisava ali de um tratamento mais intensivo, só tinha ambulância para ser tratado. Meus irmãos, os dias são difíceis, as lutas estão se multiplicando. Numa outra parte dessa reportagem que eu estava comentando, haviam ali pessoas querendo trabalhar, dando seus depoimentos, que havia mais de um ano, ou há um ano aproximadamente, não conseguiam exercer as suas tarefas, suas funções, não conseguiam trabalhar e temiam
pelo alimento, pelo pão de cada dia na vida das suas famílias. Meus irmãos, os dias são difíceis. Nós estamos lutando. Nós temos um inimigo que está tentando nos assolar. O Brasil, eu trouxe aqui alguns números, né, para que a gente possa entender um pouco mais do que está acontecendo, da força desse inimigo do qual nós estamos falando. O Brasil, no dia que eu fiz essa pesquisa, estava contando com 11 milhões, aproximadamente, mais de 11 milhões, na verdade, de casos de Covid. Graças a Deus, recuperados, haviam já contabilizados 9.740.000 pessoas. Mas, infelizmente, meus irmãos, esses números estarrecedores de 265 mil mortos, mais de 265 mil mortos, haviam sido contabilizados em aproximadamente um ano de pandemia. O primeiro registro de Covid-19 aqui no Brasil foi no dia 26 de fevereiro de 2020, um pouco mais de um ano atrás. E depois disso, 265 mil vidas foram ceifadas por conta da pandemia. No mundo, os números também são estarrecedores. Quase 117 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus. Os recuperados, graças a Deus mais uma vez, são mais de 66 milhões e 100 mil pessoas até esse momento. As mortes, infelizmente, quase 2 milhões e 600 mil vidas foram ceifadas. Foi identificada pela primeira vez, meus irmãos, no mundo, o vírus na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Então nós vemos aí que em torno de 1 ano e 3 meses, 2 milhões e 600 mil vidas foram ceifadas por conta desse vírus. É um inimigo forte, que nós precisamos combater. Eu trouxe aqui mais um dado, e esse é o último, para que a gente possa refletir mais acerca do que nós estamos passando nesse momento. Que esse inimigo ele tem sido tão implacável, que em dezembro de 2020, para os irmãos terem uma ideia, os Estados Unidos atingiram a marca de 293 mil mortos pela pandemia de coronavírus. E nesse momento que eles atingiram essa marca, eles deixaram para trás a quantidade de baixas americanas no conflito mais sangrento da história da humanidade. Quando 291.557 soldados americanos morreram na Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que durou aproximadamente 6 anos. Em 6 anos, 291 mil mortos. Em aproximadamente 1 ano de pandemia, 293 mil mortos nos Estados Unidos. Meus irmãos, mas essa mensagem ela não tem um objetivo de nos causar pavor. Por mais que esteja trazendo esses números tão estarrecedores e que nos causam uma certa tristeza, uma certa angústia em nossos corações, não é o objetivo dessa mensagem causar pavor, desânimo diante desse cenário que nós estamos enfrentando. Pelo contrário, o objetivo dessa mensagem nessa noite é tirar do livro de Lamentações algumas lições, alguns ensinamentos que o profeta Jeremias traz nesse livro, para que nós, enquanto povo de Deus, possamos aplicar em nossas vidas, possamos assumir a postura que o profeta aqui, ele incentiva o povo de Judá a assumir diante da calamidade. Pois o povo de Deus, meus irmãos, nós, a igreja do Senhor, entre os diversos papéis que nós representamos e fazemos na sociedade, nós precisamos ser um farol, como um farol, que aponta o caminho, que leva a Deus, que traz esperança. E esse caminho nós sabemos que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, que pode trazer esperança no tempo de calamidade. E o primeiro ponto que eu queria meditar com os irmãos nessa noite, o primeiro ensinamento que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite no livro de Lamentações. Agora, a partir desse momento, nós vamos fazer aqui algumas leituras no livro de Lamentações, e eu gostaria de chamar você a abrir comigo, de convidar você a abrir comigo, no capítulo 3, verso de número 40, o profeta, ele chama o povo a fazer um concerto com Deus e a buscá-lo. Ele diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos
e depois voltemos ao Senhor. Meus irmãos, nesse momento o profeta, ele, nas suas palavras, ele chama o povo a examinar os seus caminhos, a examinar os seus corações, quais têm sido as suas intenções, o que tem ocupado seus corações e suas mentes, para que haja um arrependimento, para que haja oportunidade do povo de Judá se arrepender, caso eles estivessem, e no caso eles realmente estavam, saindo do caminho e da vontade de Deus. E nós aprendemos que nós também precisamos fazer isso, diante da calamidade que temos vivido, diante da situação de morte e de dor que tem assolado o nosso país, a nossa humanidade. Nós, enquanto igreja do Senhor, também precisamos fazer uma autoanálise, analisar os nossos corações, ver onde estão as nossas motivações, para que nós possamos nos voltar ao Senhor, buscar a Ele de todo o nosso coração, buscar a Ele com toda intensidade, com o coração contrito e quebrantado, como nós vamos ver aqui. Agora no capítulo 2, versículo 19, o profeta ele faz um chamado ao povo de Deus para se voltar a Deus, ao povo de Judá para se voltar a Deus com o coração derramado, como água. Ele diz assim: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para Ele as mãos, em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. O chamado do profeta agora é para que o povo se volte a Deus com o coração derramado, meus irmãos. E quando eu estava lendo esse texto, pensando o que seria esse coração derramado como água, o Senhor me deu o entendimento de que derramar o nosso coração diante de Deus como água é tirar todas as restrições, tudo aquilo que nos impede de estar na presença de Deus. Nós sabemos que a água, quando ela está fazendo o seu caminho pelos rios até chegar ao mar, ela se desvia de todos os obstáculos. Ela não deixa que nenhum obstáculo atrapalhe o seu caminho até chegar ao seu destino. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter essa postura diante de Deus. Nós precisamos tirar todas as restrições, precisamos driblar todos os obstáculos, passar por eles, para nos achegarmos com os nossos corações contritos e quebrantados adiante do nosso Deus. No versículo 3:29, o profeta chama o povo a se humilhar adiante de Deus. Ele diz assim, no versículo de número 29, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Então ele chama o povo a tirar todos os obstáculos, a se prostrar diante do Senhor, com o rosto no pó, para que ainda haja esperança. Esse é o nosso papel, irmãos, enquanto igreja. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, no seu tempo, Ele nos exalte, nos levante. Nós estamos carecendo cada dia mais, meus irmãos, de buscar a presença de Deus, sem nenhum tipo de restrição. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos tira da sua presença, tudo aquilo que nos faz ficar separados da presença do Senhor. É preciso nós combatermos o pecado que nos cerca, como diz em Hebreus, o pecado que tenta nos embaraçar. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja do Senhor, nos livrar de todo esse embaraço, em nome de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, colocarmos o nosso rosto no pó e buscarmos a presença de Deus. No capítulo 3 ainda, nos versos 54 ao 58, o profeta nos dá o exemplo. Ele nos mostra um caminho em que nós podemos, em nossas orações, dizer isso também ao Senhor e nutrir nos nossos corações, com os nossos corações contritos e quebrantados, com os nossos corações humilhados diante de Deus, nós nutrimos aquilo que o profeta fala no versículo 54 ao 58. Eu quero ler com os irmãos. Ele diz assim: as águas me encobriram a cabeça, eu cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova, tu ouviste o meu clamor. Não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Versículo 57 ele diz:
Tu te aproximaste quando a ti clamei, e disseste: não tenha medo. Senhor, Tu assumiste a minha causa, e redimiste a minha vida. Meus irmãos, o profeta, ele se humilha diante de Deus, e ele diz ao Senhor o quanto ele precisa do Senhor, o quanto a calamidade havia tomado conta dele, mas que ele ainda confiava em Deus. Ele entrega nas mãos do Senhor, conforme nós lemos no versículo 58, ele diz: eu entrego a minha causa, Tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Ele mostra nesse momento que um coração contrito, quebrantado, humilhado diante de Deus, ele tende a entregar o controle da sua vida e confiar que o Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Nós precisamos de uma igreja assim, de uma igreja que busca a presença de Deus, de uma igreja que se humilha diante do Senhor, que tira todas as restrições para estar diante do Senhor, mas que acaba, por esse motivo, confiando em Deus, colocando adiante dEle, colocando nele toda a sua confiança. E aí eu quero ir para o segundo ponto com os irmãos. O primeiro, fazendo aqui, relembrando, é fazer um concerto com Deus e buscá-lo. E o segundo ponto é que nós confiemos que o Senhor, independente das circunstâncias, continua no controle de tudo, meus irmãos. Essa postura precisa ser assumida pela igreja, precisa ser assumida por mim e por você no momento de calamidade. No livro de Lamentações ainda, no capítulo 3, os versos 37 e 38, vamos ver o que o profeta nos ensina. Ele diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Meus irmãos, no domingo, o pastor Fernando pregando, ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse da seguinte forma: Deus está usando este momento para mudar algo em nós. Meus irmãos, isso nos remete à confiança no Senhor, que independente das circunstâncias, continua sendo Deus, continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Nada foge ao seu olhar, nada foge ao seu poder, nada está surpreendendo o nosso Deus. Ele continua no controle de tudo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos alimentar essa fé e essa confiança. Nós precisamos fazer o que está escrito em Hebreus 11:1. Nós precisamos continuar crendo, mesmo que as nossas vistas não estejam vendo, não estejam enxergando aquilo que nós cremos. Mas nós precisamos continuar esperando no Senhor. Porque a palavra diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas das coisas que se esperam. Essa é a postura da igreja diante do momento que nós estamos vivendo, meus irmãos. A igreja precisa se fortalecer no Senhor. O mundo, mais do que nunca, nesse momento em que nós vivemos, na era atual, ele precisa de uma igreja forte, precisa de uma igreja plena e confiante em Deus, no Senhor dos Exércitos, de uma igreja que deposita nele toda a sua esperança, que não perdeu a esperança, mas que confia que Deus continua no controle de todas as coisas. E aí nós vamos para o nosso último ponto, nossa última lição, que o profeta nos ensina no livro de Lamentações. Ele nos ensina que nós precisamos lembrar, e não só lembrar, mas também proclamar aquilo que nos dá esperança. E eu queria ler com os irmãos, ainda no capítulo 3, os versos 19 ao 26. Um texto muito conhecido que nos diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele,
para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Vamos ler também os versículos 31 ao 33, eles nos dizem assim: porque o Senhor não desprezará para sempre, não nos desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de calamidade, é preciso que nós, enquanto igreja, tragamos à memória aquilo que nos traz esperança. Conforme o profeta nos ensina, nós precisamos, no meio das dores, das dificuldades, no meio da ansiedade que ela tem causado no mundo e nas pessoas, lembrar e proclamar o amor do Senhor, o amor leal do Senhor que dura para sempre, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar desse amor para fortalecer os nossos corações. Nós precisamos lembrar que Ele nos ama de tal maneira, que o amor do Senhor é tão grande pelas nossas vidas, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida e vida eterna. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o Senhor está conosco, mesmo que passemos pelo vale de sombra e morte, o Senhor permanece conosco, a presença dEle é real nas nossas vidas, Ele é fiel, nunca nos deixará, nunca nos abandonará, Ele sempre está conosco. Nós, enquanto igreja, meus irmãos, igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo, igreja do qual o Senhor Jesus é o pastor, nós precisamos lembrar das suas palavras, quando Ele diz em Mateus 28:20, prestes a ascender aos céus, Ele diz: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele nunca nos deixou, meus irmãos, nunca nos deixará, independente das circunstâncias e das situações. Nós precisamos fortalecer no nosso coração e dizer a isso ao mundo, que em Cristo existe esperança, que nele nós podemos confiar, que Ele é o nosso bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e nós estamos seguros e protegidos, debaixo das tuas asas, sobre a tua proteção, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, e mesmo, meus irmãos, que nós passemos pela morte, que nós enfrentemos a morte, a dor, a dificuldade e o luto, Ele estará conosco, Ele nunca nos deixará, o seu consolo será sempre presente nas nossas vidas. Nós lemos em Lamentações 3, 25 e 26, que o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esperemos no nosso Deus, irmãos, não percamos a nossa esperança, proclamemos essa esperança viva a todos aqueles que sofrem. Para concluir com os irmãos, eu vou estar lendo aqui o versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vou ler aqui para os irmãos. Ele nos diz assim: vocês, quando ele diz vocês, ele está se referindo a nós, igreja do Senhor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, mais do que nunca, é tempo de nós, a igreja do Senhor, sua geração eleita, sacerdócio real, sua nação santa, seu povo exclusivo, meus irmãos. É tempo de nós nos arrependermos das nossas falhas. É tempo de nós buscarmos ao Senhor em oração e súplica, nos humilhar diante de Deus, continuarmos crendo e confiando que Ele é o Senhor da história, que Ele tem o controle de todas as coisas. É preciso que nós depositemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, o nosso amor diante dEle, sabendo que a nossa esperança está nele. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, ser um sinal de esperança para o mundo que está em desespero, meus irmãos. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas nessa noite. É o chamado para a minha vida, é o chamado para a tua vida. É tempo da noiva de Cristo, da igreja, apontar para o noivo
e dizer para um mundo que está morrendo de medo da morte, que ele não precisa temer a morte, ele não precisa, pois Cristo, o nosso Senhor, venceu a morte. E todo aquele que crê, que vive e crê em Cristo, ainda que venha morrer, viverá. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que nos sustenta no meio das dificuldades. Busquemos a Ele, adoremos a Ele, louvemos o seu santo nome, meus irmãos. Amém, Jesus, amém. Eu queria orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Queria chamar a você nesse momento a clamar ao Senhor, que nós possamos desde já, desde esse momento agora, colocar esses ensinamentos que o profeta dá ao povo de Judá e que serve de forma tão grande para nós, que nós passemos a buscar ao Senhor, que nós já comecemos agora a clamar a Ele, a nos humilhar diante dEle. Eu queria convidar você a orar agora nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui adiante de Ti, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos trazer nesse momento, Senhor, o nosso coração contrito e quebrantado adiante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, porque enquanto nós, enquanto igreja, Senhor, nos desviamos, ó Deus, da Tua vontade, quanto às nossas motivações, ó Deus, elas nos enganam, ó Pai, e nos levam para longe do Senhor, nós nos arrependemos nessa noite, ó Deus. Nós nos humilhamos adiante do Senhor, ó Deus, e dizemos, ó Pai, que acima das circunstâncias, ó Deus, nós confiamos em Ti, ó Deus. Sabemos que a nossa causa está nas Tuas mãos, ó Pai, que nada foge ao Teu controle, Senhor. Nós queremos, ó Senhor, colocar adiante de Ti e afirmar, ó Deus, essa nossa confiança, ó Pai. Nós queremos dizer que em Ti nós depositamos a nossa esperança, ó Deus, que nós não vamos deixar de crer no Seu amor leal, ó Pai. Nós não vamos deixar de crer na Sua misericórdia, que se renovará e que se renova e que se renovará a cada manhã pelas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos dizer, ó Senhor, que nós enquanto igreja, nós queremos proclamar a esse mundo que sofre, que está desesperado nesse momento, que existe esperança no Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda a ser essa igreja, Senhor, que aponta para Jesus, que aponta para Cristo, e traz esperança para a Sua igreja e também para esse mundo, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, ó Pai, Te pedindo e Te agradecendo por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nesse momento agora, nós teremos um momento de oração intercessória para a glória de Deus. Amém. Meus amados, vamos orar juntos? Quero orar com você, quero convidar você a colocar os seus pedidos de oração diante do Senhor que nos ouve agora, apresentar o impossível diante de um Deus que pode fazer o impossível. Vamos orar. Querido Deus e soberano Pai Celestial, obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença, neste culto, ó Deus, Te louvando, ouvindo a Tua palavra, nos alimentando com a Tua palavra, Senhor. Agora eu quero unir a minha fé com os meus irmãos e amigos, colocando as suas necessidades diante do Senhor. Tu és o Deus que tudo vê. O Senhor é o Deus do impossível e nós queremos colocar diante do Senhor situações impossíveis aos nossos olhos. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, esta esposa que está orando pelo seu casamento, esse esposo que está clamando pela sua família. Colocamos diante de Ti, Senhor, estas vidas que estão enlutadas, clamando pela ação poderosa do Teu Espírito Santo agora.
Ó Deus, visita este lar agora, Senhor. Visita, meu Deus, com teu poder, Pai, esta vida que está enferma, Jesus, clamando pela cura, pela libertação e pela restauração, ó Deus. Senhor, vem com providência, Senhor. Vem agindo com providência, Pai, com a sua provisão sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta empresa, sobre este negócio. Nós clamamos pela provisão do Senhor, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da nossa cidade, diante desta luta, desta falta de leitos, quando pessoas estão padecendo, ó Pai, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Pai, nós não estamos indiferentes, e por isso, como igreja, nós clamamos pela ação do Teu Espírito em resposta à nossa oração. Cremos, Deus, que enquanto oramos agora, o Senhor está agindo de uma forma sobrenatural, porque Tu és grande, ó Deus. Nós apresentamos cada pedido de oração, cada pedido, cada clamor, cada necessidade, nós apresentamos a Ti agora, crendo no milagre do Senhor sobre esta casa e sobre esta vida. E que o glorioso amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, queridos. Fique na paz.